Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje para nós falarmos um pouco sobre letramento e alfabetização e também um pouquinho sobre o conceito de literacia. Se você gostar do nosso vídeo, não se esqueça, deixe seu like. E se você quiser receber outras novidades, se inscreva no nosso canal. Vamos lá. Primeiramente, para iniciar, é importante dizer que a alfabetização e o letramento são dois processos que se assemelham e se distinguem em certos pontos, tá? Primeiramente, vamos ver no que eles se distinguem, tá? Então, a alfabetização, ela é um processo, igualmente ao letramento, só que vamos chamar de decodificação, tá? E eu vou colocar o D entre parênteses para depois conversar um pouco a respeito com vocês. E o letramento, por sua vez, ele também vai ser um processo, só que a gente vai chamar aqui, eu vou trazer como de compreensão e de compreensão, eu vou colocar aqui, de compreensão e imersão, tá? Bom, pessoal, como assim, né? Primeiro, a alfabetização é um processo de codificação e decodificação, porque ela vai lidar mais como a própria palavra nos sugere no sentido de alfabeto, certo? Então, é o processo de compreensão do alfabeto por si só, como a gente entende no sentido amplo, desde os grafemas até os fonemas, que são as unidades mínimas de som de uma palavra, até a construção de sílabas e, por conseguinte, de vocábulo, tá? E, claro, na construção de textos, né? Dos textos mais simples aos mais complexos, né? Então, é essa questão e essa noção que eu tenho de alfabetização. E essa alfabetização, ela pode se dar, pessoal, de forma escolarizada ou não. Por que eu digo não? Porque nós não podemos pensar que há pessoas que somente vão para a escola e aprendem lá o alfabeto e aprendem lá a escrever. Não, tem pessoas que são escolarizadas em casas por vários motivos, né? E é claro, quando a gente pensa em alfabetização, a gente pensa mais na alfabetização formal, né? Na escolaridade formal, mas eu posso pensar também numa alfabetização informal, em que as pessoas podem aprender o alfabeto a construir palavras de grafemas a fonemas, formando sílabas, enfim, vocábulos, também em casa, por falta de acesso à escola, por variados motivos, tá? Então, eu vou colocar assim, certo? Por sua vez, o letramento, ele não é um processo necessariamente escolarizado, porque segundo muitos autores, tá? E eu pego aqui como base Magda Soares, que vai falar, que é uma das pesquisadoras mais renomadas aqui no Brasil, que fala sobre a questão do letramento. Eu pego também Bakhtin, que fala sobre a questão da discursiva e nós como seres interdiscursivos, né? O letramento, ele não é uma prática necessariamente escolar, porque desde os primeiros momentos da nossa vida até os últimos momentos, nós estamos imersos, por isso que eu trouxe a palavra imersão ali, em práticas discursivas, tá? E essas práticas discursivas, elas sempre vão acontecer na sociedade, certo? Então, a partir do momento que eu sou e eu não sou para mim, mas sou para o outro, e a partir do momento que eu lido com o objeto e não só com ele, mas com o outro que me circunda, eu me reflito nele, ele se reflete em mim e nós construímos práticas discursivas, né? A partir do diálogo, principalmente, né? Que é o que Bakhtin vai falar. E Magda Soares vai dizer que nós estando submersos a essa realidade na sociedade, há variados meios de comunicação, as esferas comunicativas, as esferas discursivas, nós estamos aprendendo a partir do concreto, a partir da realidade concreta que nos circunda, tá? Então, o letramento nada mais é que o processo de compreensão, que vai ser sempre contínuo, né? Das práticas discursivas que ocorrem em sociedade. A alfabetização, ela é um processo contínuo também, sim, mas até certo ponto, porque nós, como indivíduos, somos alfabetizados, aprendemos o código
por escrito, né? E a gente pensa, mas só que ele tem um limite, né? O letramento ele é ilimitado, nós estamos sempre aprendendo, porque segundo pesquisadores, o letramento ele é um processo que envolve a compreensão e o relacionamento mútuo nas diferentes esferas da comunicação, certo, pessoal? Bom, e o que a gente pode pensar se essa é a distinção deles, né? O que a gente pode pensar na questão de semelhanças, né? Bom, primeiro, a gente tem a mania, por si só, desde muito tempo, segundo o Voloshinov, ele fala que nós sempre queremos categorizar as coisas para nomear, para significar. Nós temos a mania de significar as coisas e colocá-las em categorias, né? Então, por isso que eu acredito até que a alfabetização e letramento pode gerar dúvida nas pessoas, porque nós temos a necessidade quase que intrínseca nossa de colocar em categorias alguns aspectos para nós darmos sentidos a eles, né? Não necessariamente, pessoal. A alfabetização e o letramento, eles também têm um ponto em que confluem, ou seja, embora a alfabetização ela vá partir mais para um processo de decodificação, enquanto o letramento ele vai se tratar mais de um processo de compreensão e imersão, eles podem, claro, ocorrer juntos, e quando a gente pensa em escolaridade, tá? Eu acho que a escolaridade é a palavra-chave que vai abordar a alfabetização e letramento como processos que confluem um ao outro, né? Então, quando eu penso, por exemplo, na semelhança, eu vejo que um aluno, pensando num aluno que está em fase escolar, quando ele está em período de alfabetização, aprendendo a escrever a primeira palavra e depois a montar sintagmas maiores, e depois a escrever parágrafos e depois a montar textos, neste momento que ele está desenvolvendo a questão do processo de decodificação, que ele está abstraindo todo esse significado que é esse processo, ele também não deixa de estar se imergindo no processo de compreensão do texto. Por quê? No processo de compreensão de discursos que a eles são propostos nesse momento. Porque a escola é um momento que vai trazer para o aluno um processo de letramento que pode ser diferente do letramento que ele já traz consigo. Como assim, né? Bom, segundo Magda Soares, desde os primeiros momentos da nossa vida, por exemplo, nós somos letrados, né? E Bakhtin também vai falar, que eu chamei atenção lá atrás, Bakhtin vai trazer essa ideia de que nós, como seres sociais, intersociais, interdiscursivos, nós desde o momento desde os primeiros momentos da nossa vida até os últimos momentos, nós estamos em diálogo com o outro, né? De alguma forma ou não, porque nós estamos sempre em busca de sentido. Então, o indivíduo, antes de entrar na fase escolar, ele já passou por processo de letramento. E essa bagagem que ele vai levar para a escola, ele não perde, ele leva consigo. E lá, essas práticas de letramento que ele já tinha antes, ele vai desenvolver conhecendo e interrelacionando com outras práticas de letramento, né? Então, eu posso ver o letramento e a alfabetização acontecendo juntos? Pode acontecer juntos, sim, né? O que eu não consigo ver é o processo de alfabetização acontecendo sem o processo de letramento, né? Porque o letramento, ele é intrínseco à minha vida, ele é intrínseco à minha condição de sujeito social, porque eu vivo em sociedade. Mas o letramento sem alfabetização eu já consigo pressupor, né? Porque muitas pessoas não são alfabetizadas. E escrever o seu próprio nome não é ser alfabetizado, por exemplo. Então isso vai depender, tá? A alfabetização ela é um processo mais complexo, que envolve toda uma questão, linguisticamente falando, de relação, como eu tinha dito anteriormente, de grafema, fonema, sílaba, palavra, frase, construção, né? E o letramento, por sua vez, vai promover a questão de compreensão. O que é interessante chamar atenção também aqui para essa questão de alfabetização e letramento, né? Que o letramento, ele vai pressupor, em questão de texto, né? Ele vai pressupor a questão da compreensão.
E a alfabetização, ele vai pressupor a questão da leitura. Então, vamos supor que eu tenho um aluno que tem um texto em sua frente e ele vai ler o texto, né? Ele pode ler o texto porque ele é alfabetizado, mas não necessariamente ele compreenda, porque em alguma questão, em algum sentido, o seu letramento está defasado. Não quer dizer que ele não tenha letramento, mas como existem várias práticas de letramento nas variadas esferas discursivas, em alguma delas ele pode ter dificuldade de compreensão, né? Por isso que nós estamos sempre exercendo o nosso letramento e por isso que o letramento é contínuo. Por isso que existem vários tipos de letramento, né? Existe letramento escolar, docente, enfim, existem vários tipos de letramento, porque o letramento é contínuo e... Porque se existem várias esferas do discurso, é claro que vão existir vários tipos de letramento, né? Porque o letramento é sempre um processo contínuo. É um processo de imersão e a nossa sociedade é heterogênea. E por fim, pessoal, o conceito de literacia, né, que é um termo utilizado bastante em Portugal, com o mesmo sentido nosso aqui para letramento, né? A pesquisadora Maria de Lourdes Dionísio vai chamar a atenção que a literacia nada mais é que a prática de lidar com textos, e aqui eu chamo de, vamos pensar esses textos como práticas discursivas, né? E que o pesquisador Clécio Banzen Júnior, ele vai chamar a atenção que é algo interessante de ver a literacia como letramento. Mas o que nós temos que ter cuidado é a literacia do jeito que é utilizada no Plano Nacional de Alfabetização, que tem recebido bastante críticas, né? Bastantes críticas, porque tem sido utilizada como um termo bastante restritivo e muito técnico, que acaba deixando em esquecimento a ideia de letramento, que como prática social é muito importante, tá? E isso eu digo muito importante para nossa compreensão como educadores, né? Como pesquisadores, para nós compreendermos o sentido dessas três questões, certo? Enfim, pessoal, o que acontece, tá? A alfabetização e o letramento são palavras que causam bastantes dúvidas, né? O que é uma, o que é outra, aquela nossa ideia de dividir cada uma em uma categoria para compreender melhor o sentido. Ok, nós temos, é quase que próprio nosso disso, para nós compreendermos melhor o universo que nos circunda, porque existem muitas palavras e os sentidos são infinitos quase. Então a gente tem essa busca incessante pelo significado e querer dividir, né? Mas a gente não precisa necessariamente tratar como uma dicotomia a alfabetização e letramento, né? Basta a gente ter uma ideia, uma compreensão do que é cada um e saber que os dois podem acontecer de forma mútua ou não, certo? Ora, nós tenhamos a necessidade como educadores, pesquisadores, enfim, de saber a diferença entre essas duas questões, é importante nós compreendermos que as duas também acontecem de forma mútua, né? Nenhuma é menos importante que a outra. Nós poderíamos pensar que a alfabetização, por ser um processo de decodificação, ela não é importante, porque o que importa mais é o letramento no nível de texto, no que significa compreensão. Não, se eu sou letrado a nível de compreender e saber interagir com o texto, no sentido do texto escrito, vamos supor, eu só consigo isso porque eu fui alfabetizado, né? Todos nós somos letrados, né? A gente talvez possa ter um preconceito de que o letrado é aquela pessoa que ela tem instrução. Não é essa a ideia do letramento, né? O letramento é a ideia, e eu trouxe aqui alguns pesquisadores para comentar a respeito disso. O letramento é a ideia de que o indivíduo, ele vive em sociedade, não para si, mas para o outro. Eu só existo a partir do outro. E se eu existo a partir do outro, eu existo a partir do diálogo, do meu conhecimento de mundo. E nesse mundo em que eu vivo como sociedade, eu conheço várias práticas discursivas. E essas práticas discursivas, que são os gêneros discursivos em Bakhtin, em qual eu estou imerso, em qual eu posso imergir, vai me letrar. Então eu sou um indivíduo letrado nesse sentido. O indivíduo letrado não é aquele que tem instrução, o que poderia algumas pessoas achar. Certo, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Se vocês quiserem receber outras novidades, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Um abraço e até a próxima.